Olá pessoal, tudo bom? Vamos ao nosso último encontro aí sobre progressões, a nossa quarta aula de PA e PG, a segunda de PG. Então vamos a ela. Bora lá então comigo. Muito bem, senhores, no quadro que você está vendo aqui agora, nós temos uma síntese do que você viu na primeira aula de PG. Então você viu lá, por exemplo, que a sequência A1, A2, A3, blá blá blá, AN era PG se o quociente entre dois termos consecutivos fosse sempre constante, ok? Essa constante é a chamada razão da PG. Aí, não esqueça, termo geral da PG, um termo de ordem N, era igual a A1 vezes Q na N-1, que permitia você falar que A4 é A1 vezes Q ao cubo, A3 A1 vezes Q quadrado, A10 A1 vezes Q na nona e assim por diante, né? Aí você viu também as propriedades da PG, né? Destaque para a média geométrica. Então, o termo central ao quadrado é o anterior vezes posterior, lembra disso? Três termos em PG de forma conveniente. Vamos indicar o central por x, anterior x por q e o posterior x vezes q. Né? E aí você viu também uma relação da fórmula do montante do juro composto com um termo geral da PG. De modo que, por exemplo, né, aumentos sucessivos de 20% geravam PG de razão 1,2. Se for 30%, 1,3. Aí, lembrando, né, se for desconto de 20%, a PG vai ter razão 0,8. 30%, 0,7. É aquele papo, né? Se for crescimento, a razão da PG é o fator 1 mais i. Se for decrescimento, é o fator 1 menos i. Legal, meus queridos? Bom, hoje o nosso papo, tá, é um papo para falar de soma dos termos da PG. E a soma dos termos da PG é dividida em duas. Temos lá a soma da PG finita e a soma da PG infinita. Gente, essas duas fórmulas que estão aí na tua tela, eu vou prová-las no fim desta aula. Por enquanto, eu quero apenas aplicá-la. Abrindo um espaço para falar que essas fórmulas vêm no formulário da prova da UFSC e da UDESC, tá? Aí não vem infelizmente na CAF, não vem no Enem, enfim, tá? Mas no fim dessa aula eu te provo essas fórmulas. Leia comigo. Soma da PG finita A1 vezes Q na N-1 sobre Q-1. Soma da PG infinita, leia assim. Limite da soma dos infinitos termos é igual a 1 sobre 1 menos Q. A pergunta que não quer calar, quando é que eu vou usar uma fórmula ou quando é que eu vou usar outra? Parece meio óbvio, né? Ah, se tem fim, usa uma, não tem, usa outra. Cuida, porque é aí que ele vai querer tentar te pegar, tá? Então, finita e infinita é só uma questão de semântica, tá? Na prática, eu vou falar em soma de PG divergente e soma de PG convergente. O que é isso? Calma. Primeiro, dá uma espiadinha comigo, ó. Nessa situação aqui, ó, nós temos lá a sequência 2, 6, 18 e etc, etc. Repara que isso aqui, ó, é uma PG cuja razão vale 3. 6 por 2 dá 3, 18 por 6 dá 3 e assim por diante. E eu peço a soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Ao falar que eu quero calcular a soma dos 8 primeiros termos, eu limitei por hora a PG em 8 termos. Se eu limitei, ela é limitada, logo, a soma a que me refiro é a soma da PG finita. Então, tecnicamente, é pegar o formulário, ó, e jogar aqui para baixo. Então, lá vem ele, ó. Pronto. Então, vamos calcular o S8 e, para isso, troca o N por 8. Então, onde tiver N, troca por 8. Repara comigo aqui, ó, 8. Agora, eu sei que o A1 é 2 e sei que a razão é 3. Então, teremos aqui, ó, 2 vezes 3 na 8, menos 1 sobre Q, que é 3, menos 1. Aí observa que aqui embaixo, ó, 3 menos 1 até hoje, dá 2, né? Aí 2 de cima com 2 de baixo, ó, vai dar para cancelar. Aí vai sobrar 3 na 8 menos 1. E esse cálculo estapafúrdio vai me levar à quantia de 6.560. Então essa é a soma dos 8 primeiros termos daquela PG. Então, se eu somar ali 2, mais 6, mais 18, mais 54, mais 8, eu vou chegar nesse valor, ok? Então, quando o cara falar soma de tantos termos da PG, especificar quantos são, por hora, se trata de soma de PG finita.
Agora dá uma espiadinha aqui, ó, no nosso segundo exemplo. Acompanhe lá comigo. Agora eu te peço, calcule a soma dos termos da PG. 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais e mais. Moçada, a sequência 1, meio, 1/4, 1/8, repara que é uma PG cuja razão vale meio, né? Agora eu te pergunto, senhores, essa PG, ela cresce ou ela decresce? Ela decresce, né? Repara, ó, 1, meio é 0,5, 1/4, 0,25. Ela está decrescendo exponencialmente e está tendendo a chegar a zero. Te pergunto, vai chegar a zero algum dia? A resposta é não. Não por quê? Porque para uma fração zerar, é necessário o numerador ser zero. E aqui, ó, é sempre 1. Então lá pelas tantas vai aparecer para mim 1 sobre 1 bilhão que seja. Aí eu vou ter lá 0,00001, por exemplo. Nunca bate em zero. PGs assim são chamadas de PGs convergentes. Como está aqui, ó. A PG só é convergente, meus amigos, quando a sua razão estiver situada entre 0 e 1. Então o módulo dela tem que estar situado entre 0 e 1. Então isso caracteriza uma PG convergente, ok? Então vamos lá. A dica é a seguinte. Tu só vai usar esta fórmula aqui, ó, que está agora sublinhadinha, quando duas coisas rolarem. Primeira coisa, a razão da PG tem que estar entre 0 e 1 para gerar PG convergente. E segundo, o cara não fizer menção onde a PG acaba. Repara que aqui, ó, ele não fala quantos termos são. Colocou aqui as reticências, concorda ou não? Então, ele não faz menção onde a PG acaba e a razão está entre 0 e 1. Então, isso aqui, ó, é sinal de que eu vou ter que utilizar agora a soma da PG infinita. Ok? Então, acompanha lá comigo o A1. O A1 é 1, a razão é meio. Agora, efetua aqui o cálculo e você vai chegar em cima 1, embaixo. A hora que você faz 1 menos meio, ó, dá meio. Fica fácil ver que 1 menos a metade fica a outra metade, né? Mas, em geral, aqui embaixo, ó, sempre vai pintar uma continha do tipo assim, ó. 1 menos, por exemplo, uma fração. Vamos botar aqui uma fração 3/7, por exemplo. Como é que você faz esse tipo de cálculo de maneira rápida, sem ter que tirar o mínimo? Ó, é só manter o denominador e fazer aqui o balão, ó. Você multiplica e diminui. 7 vezes 1, 7, menos 3 dá 4, pronto. Então aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, fechou. E aí, mantém a primeira e inverte a segunda, 1 multiplicado por 2, isso vai dar 2. Então você fala que o limite da soma, quando o número de termos tende ao infinito, é igual a 2. Então, se você pegar uma calculadora científica, tá, e sair somando aí, ó, 1 mais 0,5, mais 0,25, mais 0,25, tu vai percebendo que quanto mais você bota termos, mais o visor vai apontar o número 2. Vai ficar lá tipo 1,99999, aí o limite é 2. Pronto, daí não passa. Beleza? Então, de novo, quando é que eu uso essa fórmula? Quando duas coisas rolarem. Primeiro, a razão tem que estar entre 0 e 1. E segundo, o cara não fizer menção onde a PG acaba. Então, de novo, razão entre 0 e 1 e não fizer menção onde ela acaba. Caso contrário, se uma dessas duas coisas falharem, aí usa a outra. Resumindo, é isso. Legal? Vamos observar agora comigo aqui um próximo exemplo, e esse aqui tem uma cara um pouco mais contextualizada. Acompanhe lá comigo. Em janeiro, uma empresa fabricou 20 mil unidades de um certo produto. Nos meses seguintes, a produção cresceu 10% ao mês. Você acabou de ver, lembra? Acabou de ver na primeira aula de PG e relembrou hoje que crescimentos cumulativos de 10% geram PG de razão, lembra? De razão 1,1. Então já espera que eu vou ter PG de razão 1,1. Aí ele pergunta, qual será a produção acumulada de janeiro a abril? Vamos lá, então temos janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses, ok? Então tá, então eu vou ter que calcular quanto que é a 1, mais a 2, mais a 3, mais a 4. Então, eu faço menção à soma de 4 termos da PG. Lógico, dá para fazer no peito e na raça, porque são poucos termos. Mas a fim de explicar a fórmula, eu vou usar então a soma da PG finita.
Afinal, a razão está, quer dizer, é maior do que 1, ó. Não está nesse espaço amostral, então descarta essa aqui, ó. E até mesmo porque ele limitou a PG em 4 termos, né? Então vejamos, né? Vejamos é boa. Vejamos, temos uma PG de razão 1,1 e A1 igual a 20. Então vamos calcular aqui o S4, vai. Teremos o A1, que é 20 mil, vamos botar lá, ó. A razão, que é 1,1, elevado a N, que é 4 meses, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Menos 1 da fórmula sobre 1,1, que é a razão, menos 1 da fórmula. Gente, essa continha aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Mas você vai chegar ali, ó, no resultado igual a 92.820. Tá? Então, ou você faz, logicamente, pela soma da PG, ou você pode definir quanto é que vai render ali em cada mês e depois somar os 4 meses no peito e na raça. Legal? Bom, eu vou te mostrar agora uma questão, tá, que é bem típica de soma de PG infinita, que é a questão com essa cara aqui, ó. Acompanha lá comigo. Ó. Resolva a equação x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais igual a 60. Então vejamos. Primeiro, eu quero que você olhe para mim só para os coeficientes do x. Só para os coeficientes. Vai, aqui comigo, ó. Aqui é 1. Aqui, ó, temos 1/3. Depois, temos ali, ó, 1/9. Depois teremos, pela lógica, 1/27 e assim por diante. Joia? Joia. 2 perguntas para te fazer. Primeiro, essa PG, meus amigos, tem que razão? Tem razão? 1/3 por 1 dá 1/3. Certo? Tá. A razão da PG, senhores, está entre 0 e 1? Sim ou não? Sim. Segunda pergunta, ele faz menção onde a PG acaba? Não. Então quer dizer que o 60 que está aqui à tua direita faz papel de limite da soma. Limite da soma da PG convergente. Então, basicamente agora, é aplicar o formulário. A soma você substitui por 60, o A1 é x, a razão você acabou de me dizer que é 1/3. E aqui, ó, rola aquela nossa dica, né? Ó, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, ó. Então embaixo vai ficar x por 2/3 igual a 60. 2/3 está dividindo, passa para cá multiplicando, 2/3 vezes 60, isso vai dar 40, é isso? Isso, fechou. Então, a solução da equação é x igual a 40. Bom, eu vou te explicar uma coisa agora, tá? Que eu tenho quase certeza que você sabe fazer com macetes. Mas só para te dar uma explicação do porquê do macete. Acompanha comigo essa situação aqui, ó. Ó, utilizando a fórmula do limite da soma, eu quero achar a fração geratriz da dízima periódica 0,77777 assim por diante. Meus amigos, se você observar aqui o 0,77777, ele é um número chamado de dízima periódica. Dízima periódica é um número em que após a vírgula se repete o mesmo período. Nesse caso aqui, ó, é 7, 7, enfim. A questão é achar a fração que gerou essa dízima. Tem um macete que fala assim, ó. Para saber a fração que gerou uma dízima, o que você faz? No numerador, você coloca o ou os algarismos que repetem. Nesse caso, quem repete é só o 7. Certo? E aí embaixo você coloca 9. Você bota 9. Quantos 9 você coloca? Depende. Como aqui é só um cara que repete, você bota só um 9. Então, se fosse, por exemplo, assim, 0,23, 23, 23 e assim por diante. Aí como é que fica isso? No numerador você bota o ou os algarismos que repetem. Nesse caso, repete o 23. E agora, como são dois caras que repetem, você bota embaixo, ó, 2 noves. Então, foram essas frações que geraram essas dízimas. Então, em tese, está respondida a pergunta. Só que ele quer que você faça o quê? Utilize a fórmula para poder provar aquilo ali. Então, vejamos, meus amigos. Toda dízima periódica, meus amigos, é sempre a soma de infinitos decimais exatos. Ou seja,
0,777777777 é a mesma coisa aqui. 0,7 mais 0,07 mais 0,007 e mais e mais e mais. Repara que esses números são decimais exatos. Então aqui eu tenho 7 décimos, aqui 7 centésimos, 7 milésimos e segue o baile. Você repara que isso aqui, ó, é uma PG, sim, de razão 1 décimo, em que o A1 é 7 décimos. Duas perguntas que não querem calar. Primeira, a razão da PG está entre 0 e 1? Sim. Segunda pergunta, eu faço menção onde a PG acaba? Não. Então isso é motivo para usar a soma da PG convergente. A1 sobre 1 menos Q. Vejamos, o A1 é 7 décimos, a razão é 1 décimo. Ao efetuar aqui o cálculo, ó, repara, 10 vezes 1, 10 menos 1, 9. Eu vou chegar em 7 décimos sobre 9 décimos, o que vai dar 7 nonos. Pronto. É o que você, de fato, chegou aqui, ó, 7 nonos. Então, esse 9 aqui, ó, tem explicação, gente, daqui de baixo, ó. Eu vou fazer, ó, 10 vezes 1 menos 1, fica 9 aqui, tá vendo, ó? 9. Se fosse na de baixo, tá? Eu chegaria numa PG de razão 1 centésimo. Aí, ao fazer 100 vezes 1 menos 1, eu vou ter aqui 99 e assim por diante. Pronto, gente. Então tá. Fechado o conteúdo, eu quero agora, para os curiosos, te explicar a dedução dessas duas fórmulas. Para quem não é curioso, já pode ir para o último slide, onde temos lá um mapa mental, tá? Mas para, se quiser aprender o porquê das fórmulas, acompanhe lá comigo. Vamos lá então, ó. Deduções. Bom, na PA tinha uma coisa bem lúdica para provar a dedução da soma da PA. Lembra que foi a historinha do Gauss lá e etc, etc? Na PG é um pouco mais mecânico o negócio, tá? Então acompanhe lá comigo. Primeiro, soma dos termos, pode ser de PG ou de PA, é A1 mais A2 mais A3 mais AN menos 1 mais AN. A fim de forçar a barra para chegar nesse formulário aqui que você vê aqui em cima, eu vou multiplicar os dois lados por quê? Eu multipliquei por quê, tudo, para fazer aparecer esse Q aqui da fórmula. Então pronto. Ao fazer isso, olha onde é que eu vou chegar. Q vezes Sn, tá aqui, ó, é igual. Quando você faz A1 vezes Q, não dá o A2? Dá, né? A2 vezes Q dá o A3. A3 vezes Q dá o A4. AN menos 1 vezes Q, ó, dá o AN. E eu preservei esse carinha aqui, ó, o AN vezes Q ficou aqui em stand-by. Agora eu te pergunto para ti uma coisa. Isso que eu acabei de sublinhar aqui, senhores, por acaso isso é a soma dos termos da PG? Seria se tivesse mais o A1 aqui na frente, e não tem. Então o que eu sublinhei aqui em vermelho é a soma dos termos, exceto o A1. Então fica Sn menos A1. Mais o que eu havia preservado aqui, tá vendo? Ó? Pronto. Ao jogar o Sn vezes Q para um lado ou para o outro, eu vou chegar aqui, ó, em QSN menos Sn, aqui, ó. Isso é igual a AN vezes Q menos o A1. À tua esquerda, eu vou colocar o Sn em evidência. Coloquei. E sobrou Q menos 1. E à direita, ó, eu vou ter AN vezes Q menos o A1. Pronto. Então eu vou dizer que o Sn vai ser igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Gente, inclusive em alguns livros, tá? Em algumas apostilas, essa fórmula aqui, ó, ela vem como fórmula da soma da PG finita. Então temos duas? Em tese sim, temos essa e essa. Mas são duas que se convergem. Porque ao trocar aqui, ó, o AN por A1 vezes Q na N menos 1, colocando o A1 em evidência, tu vai chegar na fórmula que você acabou de ver aqui em cima. Ok? Então está mostrada, aqui está provada, a soma da PG finita. Agora, como é que daqui eu provo da infinita? Como é que daqui eu provo o A1 sobre 1 menos Q? Gente, você acabou de ver que na PG convergente, né, a razão tem que estar sempre entre 0 e 1. Concorda ou não? Eu vou imaginar aqui na minha cabeça uma razão, então, que satisfaça essa condição aqui. Ó. Eu imaginei uma razão igual a 0,5, por exemplo. Gente, se esse N aqui, ó, for 1, 0,5 na 1 vai ficar 0,5, concorda ou não? Sim. Mas se o N for 2,
vai ficar 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. Se for 3, 0,125. E vai, e vai, e vai. Gente, tu repara que à medida que eu vou colocando aqui, ó, o n maior, quanto mais o n tende a chegar a infinito, mais esse q na n aqui, ó, vai ficar próximo de zero, não vai? Vai. Então, quando o número de termos da PG estiver no infinito, esse q na n aqui, ó, vai tender a chegar a zero. Então, o limite é zero. Então, eu trabalho com limite. Então, eu troco q na n por zero, pronto. Menos 1 da fórmula, sobre o q que já estava aqui, menos 1. Então, é esse fator aqui, ó, que vai tender a chegar a zero. Bom, ao fazer isso, eu vou chegar em menos A1 sobre Q menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, eu chego na fórmula A1 sobre 1 menos Q. Então, daqui está provado as duas fórmulas da PG. Na boa, acho que na prova querer deduzir isso aqui é suicídio, né? Então, acho que é melhor você aplicar isso aí umas 10, 15 vezes e acaba gravando a coisa meio que por repetição. Bom, e para finalizar, temos aqui um quadro, um resumo, um mapa mental de tudo que você viu de PA e PG até então. Quer dizer, quase tudo, né? Aqui tem uma síntese bem importante do que tu vai ter que saber. Então, lembrando que para quem fizer o UFSC e o DESC, as fórmulas que eu estou marcando vêm no formulário. Vem termo geral de PA e de PG e a soma da PA e as duas da PG. Legal, gente? Com isso, você encerra esse conteúdo aqui e está apto a resolver todas as questões de PA e PG, de UFSC, o DESC, a CAF, Enem e o que vier pela frente. Valeu, gente. Espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida, me contate aí no e-mail lá pelo site. O e-mail do site é contato@ricardinhomatematicax.com.br ou então o e-mail pessoal cursomtm@gmail.com. Valeu, gente. Até a próxima.